tema da mensagem hoje é restaurando a espiritualidade. Lucas capítulo 1, do versículo 5 ao 25. Vamos ler? São 20 versículos, a gente lê assim, rapidinho. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, ou da família de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias, em idade. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, como-lhe por sorte. Eles tiravam lá a sorte para distribuir os serviços do templo. Segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Porque você, em Israel, você ser visitado por um anjo significava um preceito de Deus, um julgamento de Deus. Então, Zacarias, como sacerdote, o coração dele ficou temeroso, porque ele entendia que receberia naquele momento um julgamento de Deus. Então, vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, ou seja, é um voto nazireu aqui. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. Aqui uma profecia, a última profecia por Malaquias a Israel foi justamente que o espírito de Elias voltaria a Israel. E converterá muitos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Eu trouxe novidades, bênçãos de novidades, notícias maravilhosas para você. Todavia, ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio, a minha vergonha perante os homens. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos aqui pedir ao Senhor a tua ação do alto para compreender as tuas escrituras, trazer a tua palavra e as aplicações da tua palavra ao nosso coração e vivermos os desafios que a tua palavra nos traz. É em teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. O evangelho de Lucas, ele é um evangelho muito detalhista. Lucas, ele é um escritor muito detalhista, porque Lucas, ele tem uma proposta de escrita que está logo no capítulo 1, no verso 4. Quando Lucas, ele escreve a um homem chamado Teófilo,
provavelmente um romano de boas posses, e que esse Teófilo se converteu ao cristianismo, mas esse Teófilo, ele precisava compreender melhor a história, ele precisava entender melhor do que aconteceu de fato na vida de Jesus Cristo, do ensino de Jesus Cristo, porque parece que havia dúvidas no Teófilo, ou o Teófilo teria que tirar dúvidas porque questionavam a fé dele. No versículo 4, Lucas, então, ele dá a proposta, o porquê, a causa, o que ele está propondo para escrever esse evangelho, para que tenhais plena certeza das verdades em que foste instruído, Teófilo. Então, o evangelho de Lucas foi escrito para uma pessoa, para que essa pessoa ele entendesse a sua fé, compreendesse a sua fé, tirasse todas as dúvidas sobre a sua fé e até respondesse a quem questionasse a sua fé. O evangelho de Lucas ele é um evangelho apologético, defesa de fé, mas o evangelho de Lucas também é um evangelho histórico, porque Lucas, então, ele vai embasar a fé do Teófilo de uma forma histórica, real, de fatos, de acontecimentos. Tanto é que Lucas ele vai construir o seu evangelho a partir de testemunhos, de entrevistas. Lucas, então, ele é um tipo de jornalista, apesar de ser médico, né? Mas ele faz uma função de jornalista aqui para escrever o seu evangelho, quando ele vai entrevistar aqueles que são testemunhas oculares de tudo aquilo que aconteceu com Jesus. São testemunhas históricas que acompanharam todos os acontecimentos de Jesus, que são os discípulos de Jesus, e também Lucas se apoderou de leituras, de cartas, de documentos que foram escritos sobre Jesus para construir o seu evangelho. Então a gente está diante de um evangelho bastante detalhista, rico em informações. Rico em informações. Portanto, quando você abre o evangelho de Lucas para ler o evangelho de Lucas, você é convidado a observar os detalhes do evangelho. As entrelinhas que tem nas passagens do evangelho de Lucas. Lucas, ele pede da minha vida e da sua vida uma sensibilidade mais aguçada, uma sensibilidade mais espiritual, mais pronta a enxergar as mensagens de Deus que estão nos detalhes, nas vidas, nos personagens, no dia a dia desses personagens. E aqui nesta noite nós vamos falar de Zacarias, um personagem que abre o evangelho de Lucas. Lucas não abre, ao contrário dos outros evangelhos, que abre com a vida de Jesus. Lucas abre o seu evangelho falando de um sacerdote chamado Zacarias. E Zacarias, ele tem muito o que nos ensinar nessa noite sobre espiritualidade, sobre religiosidade. Portanto, você tem um desafio muito grande ao ler o evangelho de Lucas. Você é desafiado a sair de uma rotina de leitura, ou mais uma leitura, mas a tentar enxergar os detalhes desse evangelho. Tentar buscar nos detalhes desse evangelho algo forte que Deus tem para falar na sua vida. Lucas, ele começa identificando Zacarias como um sacerdote. Zacarias, ele é um sacerdote. Identifica a época que Zacarias exerce o seu sacerdócio. Zacarias exerce o seu sacerdócio quando Herodes é rei em Israel. Um rei imposto por Roma. Israel aqui já é uma nação escrava de Roma. Herodes é um rei, então, posto por essa nação sobre Israel. Um rei que não cumpria as leis de Israel, que na verdade não estava nem aí para as leis de Israel, que não estava nem aí para a adoração que se acontecia no templo, mas um rei que tinha como única função cobrar os impostos que o Império Romano exigia e manter a paz na província ali da Judéia, da colônia da Judéia, sobre o Império Romano.
Um rei que tinha 9 esposas e que, segundo um historiador chamado Flávio Josefo, historiador do primeiro século, um rei que matou uma das suas 9 esposas por um motivo banal, por apenas desconfiar que ela estava conspirando contra ele e mandou matar a esposa. O cara que tinha 9 esposas, eu acho que ele não tinha tanto apego às 9 esposas, né? Então, era nesse universo, nessa atmosfera do primeiro século, de um rei caído, de uma decadência política em Israel e de uma decadência sacerdotal em Israel, que nós percebemos desde a época dos profetas lá em Israel. Desde o período dos profetas. Veja, se você for lá em Isaías, capítulo 1, no livro de Isaías, capítulo 1, do verso 10 ao 13, você vai ter uma ideia de como é que está o sistema religioso de Israel, o sistema sacerdotal de Israel. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Aí Isaías está falando aos príncipes, aos líderes. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Isaías está comparando a liderança e o povo a Gomorra e Sodoma, 2 cidades caídas totalmente de forma moral. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Isso é Deus, através de Isaías, perguntando ao povo, perguntando a essa liderança. Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene, a essa religiosidade, a esse tipo de adoração que não consegue passar do teto do templo. Então, Deus estava vomitando sobre esse sistema religioso de Israel. Deus estava dizendo, olha, esse tipo de religiosidade, de vida que vocês levam no templo, é falho, é fraco, não tem valor para mim. Porque não tem adoração de coração, porque não tem verdade nessa adoração, porque tem muita cena. E vocês não pensem que Deus é aquele que vai aplaudir nenhuma cena, porque Deus é aquele que sonda os corações. Deus não se impacta com as nossas imagens. Deus não se impacta com a roupa que vestimos. Deus não se impacta com o carro que usamos. Deus não se impacta com a pregação. Deus não se impacta com louvores, porque os céus e a terra louvam a Deus, mas Deus, ele se agrada com um coração quebrantado, um coração verdadeiro que o adore em espírito e em verdade. Então o sistema religioso de Israel e o sistema sacerdotal de Israel estava caído, banalizado, corrompido. Imagine que o Flávio Josefo, ele cita, e entre outros estudiosos também vai citar isso, que havia negociatas no templo de Israel, onde todos os recursos de alimento que chegava ao templo ia para um mercado chamado, que a gente pode chamar de mercado negro, e era revendido, transformado em dinheiro para encher o bolso dos sacerdotes. O sistema de liderança sacerdotal, de adoração de Israel, estava totalmente corrompido. É por isso que Lucas nos traz uma informação muito importante sobre Zacarias e Isabel. Lucas, ele vai dizer que no versículo 6, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Ora, era de se esperar de que um casal
de sacerdotes, um sacerdote, já fosse obrigatoriamente justo. Mas o que Lucas está dizendo ao Teófilo é, Zacarias e Isabel é um casal de sacerdotes diferente desses sacerdotes, dessa liderança religiosa que você está sabendo aí, Teófilo. Zacarias e Isabel, eles são adoradores em espírito e em verdade, eles são irrepreensíveis, justos, não diante de homens, não reconhecidos por homens, mas diante de Deus. E aí, o texto ele nos mostra algo interessante, de que apesar de que Zacarias e Isabel eram justos e irrepreensíveis diante de Deus, existia algo na vida deles que faltava. Algo que eles não tinham. Algo que eles tinham que todos os dias encarar essa falta na vida deles. A Bíblia diz que Zacarias e Isabel não tinham filhos. Imagine um sacerdote irrepreensível, um sacerdote justo, mas diante do povo de Israel, diante dos demais sacerdotes, Zacarias ele não tinha filhos, e vocês sabem que filhos em Israel, principalmente em Israel, no primeiro século, todo esse sistema de bênção e maldição, filhos era uma presença de bênção material de Deus, era uma presença material, era uma garantia material de que você era uma pessoa abençoada por Deus, porque Deus se agradou com o que você faz e com o seu coração, e Deus lhe deu filhos. Então você imagina a luta desse casal de todos os dias ter que encarar uma sociedade que olhava para eles e dizia: há algo de errado nesse sacerdote aí. Há algo de errado em Zacarias. Porque ele não tem filhos. Deus não se agrada porque não deu filhos a Zacarias. E não foi por falta de pedido, não. Nós lemos o texto em que o anjo vai dizer: olha, Zacarias, Deus vem trazer boas novas. Deus ouviu as suas orações. Zacarias orava. Eu fico imaginando os questionamentos de Zacarias diante de Deus. Senhor, eu cumpro todos os preceitos da tua lei. Senhor, olha o meu coração. Veja o meu coração, encontra-se erro no meu coração, mas eu não tenho filhos, Senhor. Senhor, dai-me filhos. Me abençoa com filhos. Senhor, eu vejo tanto sacerdote relaxado no templo, mas eles têm filhos e eu não tenho filhos. E esse era o sonho de consumo de Zacarias. Era o pedido de Zacarias a Deus. Ter filhos, Senhor. O anjo diz: olha, Zacarias, Deus ouviu as suas orações. Deus ouviu as suas orações. Uma primeira lição que a gente aprende aqui é que quem foi que disse que crente não sofre? Quem foi que disse que crente não passa por lutas, por tragédias? Quem foi que disse que o dia mau não chega na vida daquele que adora o Senhor? Chega, meu irmão. Hoje em dia nós temos igrejas evangélicas entupidas de uma teologia rasa, fraca, superficial, em que uma hora querem viver o positivismo, tirando Deus de ação, e agora a ação sou eu, é a partir de mim, e se eu penso de uma forma positiva, a coisa tem que acontecer. Não é mais Deus, não. É a minha forma de pensar, é a minha fé. E aí eu tenho uma fé de uma forma tal que eu coloco Deus na parede e digo: olha, eu determino que você tem que fazer isso para mim. Porque a teologia do positivismo, do determinismo, a teologia da prosperidade nos lança a um relacionamento com Deus de uso e desuso.
Deus passa a ser não um ser pessoal, mas Deus passa a ser o meu objeto. Onde ora eu uso, mas quando é conveniente para mim eu desuso Deus. Onde ora Deus tem que estar me ouvindo, mas quando é conveniente para mim, Deus se afasta porque aqui é comigo. É eu que resolvo a situação aqui. E a religiosidade, ela nos empurra para esse tipo de relacionamento com Deus, onde nos faz idólatras, devotos de Jesus e não seguidores de Jesus. A diferença do devoto para quem segue Jesus é uma: o devoto ele usa Jesus. Ele quer usar Deus. Deus é a marionete do devoto. Deus é o bonequinho ali em que ele pode usar e desusar. O devoto, ele quer um relacionamento com Deus apenas de bênção na perspectiva dele e não de bênção na perspectiva de Deus. O seguidor não. O seguidor ele não está para ficar pedindo a Deus bênção. O seguidor ele não fica o tempo todo. O seguidor ele quer seguir Jesus. Ele quer imitar Jesus. O seguidor ele tem como maior desafio da vida dele viver a missão de Deus aqui na terra. De proclamar o evangelho, de proclamar o reino, de, se possível for, morrer pela causa. O devoto não. O devoto, quando a coisa pega, quando a coisa endurece, o devoto corre fora. Sai. Se a coisa não está boa para ele, não tem nada com Deus. Sai, vou procurar um outro Deus. Um Deus que seja do meu jeito, que se ajuste aos meus valores, aquilo que eu quero viver. Por isso que você tem que conhecer a Bíblia, irmãos. A importância das Escrituras na vida de um crente, ela está na adoração. Você só adora a Deus em espírito e em verdade se você conhece o Deus que você adora. Porque a religiosidade e a espiritualidade, ela se divide numa linha muito tênue, muito fina. Uma hora você pode ser um religioso, outra hora você está vivendo uma espiritualidade verdadeira. E você tem que conhecer as Escrituras, para que quando você estiver vivendo, andando lá no campo da religiosidade, quando você estiver sendo um religioso, você poder refletir nas Escrituras e parar tudo e dizer, não, peraí, eu tenho que voltar a uma espiritualidade com Deus. Eu tenho que voltar a um relacionamento, como cantamos aqui, te amamos, te adoramos, não pelo que o Senhor faz por nós, mas nós adoramos e amamos a Deus pelo que Ele é. Ele é Deus. E por isso que eu o amo, e por isso que eu o adoro. Não é pelo que Ele me dá, mas é pelo que Ele é. E adorar pelo que Ele é, sabe, é uma adoração liberta. É uma adoração livre. É uma adoração sem peso. É uma adoração sem obrigatoriedade. Sabe, é uma adoração que eu estou livre para te adorar pelo que você é, não pelo que acontece na minha vida, não pelo que o que acontece de bom, de ruim, se eu estou com problema, se eu tenho dívidas, se eu estou com dificuldades, se é doença. Não é isso. Eu adoro a Deus porque Ele é Deus e digno de toda adoração. E aí isso nos liberta. É essa liberdade que Jesus nos convida a viver. Vocês são livres para viver para Deus. Que tipo de liberdade? Liberdade da espiritualidade. É essa proposta que Jesus traz para a samaritana, quando ele se encontra. Quando ele questiona a samaritana, porque na verdade ele vai trazer um grande ensino ali para ela. Onde é que vocês adoram? Ah, não, os judeus adoram no templo, mas nós adoramos no monte aqui. E aonde é que é a adoração correta? No templo ou no monte, para eu saber? E aí Jesus vai dizer, olha, nem no templo, nem no monte. Mas a adoração que é correta é aquela que é em espírito e em verdade. Não tem mais local de adoração, mas tem um coração de um adorador. E aí liberta aquela samaritana de toda aquela opressão social que ela vivia.
Então, o sacerdócio em Israel estava vivendo essa queda moral, mas você tinha Zacarias e Isabel, dois grandes homens de Deus, mas que viviam para Deus, adoravam a Deus, eram irrepreensíveis enquanto a sua adoração, mas não tinham filhos. E diz a Bíblia, como nós lemos aqui, que Zacarias ele foi ao templo e como de costume, Zacarias foi ao templo e nesse dia ele foi sorteado a tratar com incenso, que honra. Um sacerdote em Israel, durante todo o ano, ele tinha no máximo 2 oportunidades para servir no incenso. E esse era o tipo de Zacarias. Ele foi sorteado, abençoado ali por Deus. E aí ele foi tratar do incenso. Ele entrar lá na região dos santos dos santos e trazer todo o incenso depois da expiação que o sumo sacerdote produzia naquele momento. E todo o povo ficava do lado de fora, como de costume, orando e adorando e esperando as palavras vindas do sacerdote. Vai que Deus fala com o sacerdote. O contexto aqui, você tem 400 anos de silêncio. A última vez que Deus falou com Israel foi através de Malaquias, quando Deus prometeu através de Malaquias que o espírito de Elias voltaria para restaurar Israel. Por isso que Lucas ele começa com a história dos pais de João para chegar a João, porque João é aquele que vem com o espírito de Elias. E aí Zacarias ele recebe a grande notícia. Zacarias, Deus ouviu as suas orações. Zacarias, você vai ser pai. Você e Isabel, vocês vão ser pai. E aí Zacarias pulou de alegria. E aí Zacarias louvou a Deus. Foi isso que Zacarias fez? Não. O que é que Zacarias fez? Zacarias foi questionar o anjo. Zacarias entrou num papo de questionamento do anjo, porque Zacarias preferiu olhar para os problemas dele, para as dificuldades dele e não para Deus. Porque Zacarias, como de costume, estava vivendo o costume religioso. A rotina religiosa de todo domingo vir para um templo, de louvarmos a Deus, de pregarmos, de ouvirmos a palavra, de sentarmos em cadeira, e de repente tudo isso aqui fica meio que entediante, meio chato, e de repente aqui, dia de domingo, nós estamos pensando no final do culto, porque no final do culto eu vou me encontrar com a minha galera, eu vou comer o meu açaí com a minha galera, porque tudo isso aqui é meio que chato depois de um tempo, porque eu não consigo ficar aqui, porque na verdade eu estou aqui no domingo apenas para cumprir o meu ponto com Deus, para cumprir o meu ofício com Deus, para dormir hoje à noite tranquilo. Você entende o que é religiosidade? É quando nós perdemos a percepção da presença do Deus eterno junto a nós. É quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus através dos louvores, através da sua palavra. É quando os nossos corações já não ardem mais ao ouvir a palavra de Deus. Quando os 2 discípulos estavam decepcionados com o final, o provável final da história de Jesus, Jesus crucificado, e aí Jesus foi colocado lá na tumba, lá enterrado, e 2 discípulos a caminho de Emaús, decepcionados, porque eu acredito que eles esperavam um final mais triunfante do que uma morte e um sepultamento. Eles se encontram com o próprio Jesus ressurreto. E Jesus então começa a falar das Escrituras para ele, está lá em Lucas capítulo 24. E Jesus começa a falar das Escrituras desde o Antigo Testamento e falando da proposta do Messias, do que era para acontecer com o Messias. E vocês lembram do que aconteceu com o coração daqueles discípulos? A palavra de Deus diz lá em Lucas 24 que o coração daqueles discípulos ardiam enquanto Jesus ia falando a palavra. Mas às vezes na caminhada, na nossa caminhada, no nosso ritmo, no nosso ritual, na nossa rotina, que fazemos disso aqui uma rotina,
o nosso coração já não arde mais. Esse domingo já é mais um domingo. Como o próximo vai ter outra palavra, vai ter louvores, eu venho para cumprir o próximo domingo. E caímos numa rotina espiritual e perdemos a percepção de Deus e o quebrantamento de Deus. De se quebrantar diante de Deus. De chorar diante de Deus. De se derramar diante de Deus. De buscar a Deus em silêncio, de buscar ao Senhor, de encarar a segunda-feira como mais uma oportunidade e um privilégio de fazer da minha vida um culto, uma adoração a Deus, uma busca ao Senhor. Eu já não tenho mais tempo com Deus com as Escrituras, eu já não tenho tempo com Deus com a oração, a minha oração é aquela oração rápida, superficial, eu já não me quebranto mais diante da presença de Deus. Jesus, ele traz uma denúncia a algumas cidades, lá em Mateus capítulo 11. Jesus vai denunciar Corazim e Betsaida. Jesus vai denunciar Cafarnaum. E Jesus vai dizer assim, olha, se o que foram feitos em vocês, os milagres, os prodígios, o que foi ensinado nessas cidades, fosse feito isso em Sodoma e Gomorra ainda existiria. Mas porque vocês foram insensíveis à presença de Deus, ao ensino de Deus, no dia do juízo será pior com vocês. Muitas vezes, irmãos, perdemos a sensibilidade da presença de Deus em nossas vidas. Zacarias, ele foi acusado pelo anjo de ser um incrédulo. Incrédulo. É interessante como é que é a história de Zacarias. Eu acho que Zacarias tinha tanto controle da adoração, tanto controle, sabe, era sempre a mesma coisa, era de costume, era um sacerdote, estava lá no templo, no prédio, e todas as manhãs era aquele costume, aquela mesma coisa, aquele mesmo formato, e de repente Deus quebra esse controle e manda um anjo, e esse anjo fala a Zacarias, mas Zacarias, ele quer questionar o anjo, ele vai questionar Deus. E aí o anjo, ele vai dizer, Zacarias, você é um incrédulo. E aqui é quando a máscara de Zacarias cai. É quando o religioso Zacarias, ele cai em si. Ele cai em si. E ele entende que tudo aquilo que ele vivia no templo não passava de uma religiosidade, de um costume. Porque quando Deus agiu na vida dele, ele não acreditou. Às vezes, meus irmãos, Deus tem agido todos os dias. Todos os dias Deus tem agido na minha vida, na sua vida. O café que você toma, ação de Deus. O almoço, ação de Deus. A roupa que vestimos, ação de Deus. A prestação de carro que paga, ação de Deus. A porta de emprego que se abre, ação de Deus. A porta de emprego que se fecha, ação de Deus. É a ação de Deus na nossa vida. Deus tem agido constantemente, diariamente. E o que é que nós temos feito com essa ação? Nós temos reconhecido a ação de Deus na nossa vida. Nós temos adorado a Deus nas nossas casas. Nós temos louvado a Deus nas nossas casas. Nós temos nos derramado diante de Deus, diante da segunda que Ele nos sustenta, da terça que Ele nos sustenta. Você tem separado um tempo para dizer, Senhor, muito obrigado. Porque mais um dia se vai. E eu estou aqui com o meu coração em paz com o Senhor. E eu não estou na lama. E eu não me desviei do teu evangelho, porque tanta coisa podia acontecer para que eu me desviasse. Mas o Senhor tem me sustentado em teus caminhos. Tem agradecido isso. Se derramado diante da presença de Deus. Do nosso Deus eterno, Criador dos céus, dos mares. Criador de todas as coisas, Criador da humanidade, desse Deus que criou todas as coisas, soberano. Presença dEle dentro de nós, habitando em nossas vidas, pecadores como somos. Você tem sido grato a Deus por isso? Adorado a Ele por isso? Ou você de repente está vivendo uma religiosidade? Um cumprimento de algumas coisas e só.
Adoração não é um culto como esse, apenas. Isso faz parte da adoração. Mas a adoração não acaba aqui. A adoração não é EBD. Faz parte de uma adoração, mas não é toda a adoração. Adoração não é pregar. Faz parte da adoração, mas não é toda a adoração. Adoração não é louvar, faz parte, mas não é toda. Adoração é a vida. É a nossa vida como adoradores. Deus não se impacta com adoração, mas Deus gosta de adoradores. Deus ama adoradores. Vidas. Pessoas que entregam não só uma parte de si, mas se entregam totalmente ao Evangelho, ao reino e à proposta de Deus para a vida delas. De se entregar, de confiar. A adoração ela começa com esse termo, confiar. Eu confio em Deus, logo eu me entrego a Deus. Eu me entrego a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis a minha vida aqui. Zacarias, ele passou por essa dificuldade da religiosidade, mas Zacarias ele foi restaurado. E a restauração de Zacarias, ela começa com a mudez. Zacarias, por causa da sua incredulidade, você vai passar um tempo calado. Você não vai falar. Deus deu um tempo para Zacarias pensar, refletir, parar. Zacarias, pare os seus serviços ministeriais. Zacarias, para tudo que você está fazendo e reflita quem eu sou e quem você é. É a partir de uma reflexão dessa que inicia-se uma adoração verdadeira. Quem é Deus para você, meu irmão? E quem você é diante de Deus? Quem é você diante de Deus? Quando eu paro para pensar quem é Deus na minha vida e quem eu sou para Deus, não tem uma outra proposta do que todos os dias usar a minha vida como uma ação de graça para Ele. Eu quero agradecer, Deus. Eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer. Deus, eu quero te agradecer. Porque quem eu sou, por que o Senhor me escolheu? Graça de Deus, irmãos. É a graça que quebra a religiosidade. É a graça que transforma a nossa forma de se relacionar com Deus. É a graça que quebra qualquer tipo de proposta de troca com Deus. Porque passamos a entender que somos pecadores. Que diante de Deus somos poeirinhas. A Bíblia diz é como um vento passageiro, é um vaporzinho que se passa. Isso é a nossa vida. É uma onda que vem e vai embora. Mas esse Deus nos amou e decidiu nos amar. E fez dessa poeira filhos. E colocou no coração dessa poeira um coração que bate para adorá-lo e reconhecê-lo como Deus. E isso é o feito de Deus para a igreja, para a minha vida, para a sua vida. E isso basta para ter um coração grato a Deus. De adorador. De adorador. Deus muitas vezes, para quebrar a nossa rotina e para nos tirar da religiosidade para a espiritualidade, Ele atravessa nossas vidas com propostas que você nem imagina. O meu primeiro filho, Gabriel, tem 8 anos de idade. Gabriel ele foi sonhado desde o meu namoro com a minha esposa. Desde o meu namoro com a minha esposa, nós começamos a conversar sobre filhos. Aquela conversa do namoro apaixonado, né? Eu quero que meu filho tenha os seus olhos, tenha a sua boca, tenha isso, tenha aquilo. E a gente começa a sonhar e a gente projetou e nos casamos. E aí disseram, não, vamos agora passar 5 anos casados para
sabe, curtir bem o casamento, mas depois de 5 anos nós vamos ter nosso primeiro filho, e assim foi. E aí começamos a criar o Gabriel, e o Gabriel foi crescendo, e levamos para a escola, e começou as primeiras lutas financeiras, os orçamentos apertaram, e eu me lembro quando era um casal, até hoje a gente fala, quando a gente não tinha filhos, a gente vivia de restaurante, e agora acabou o restaurante é a cozinha de casa, e a gente tem que comer lá em casa, porque a gente tem que diminuir o custo lá fora, porque agora a gente tem um filho para criar, a gente tem plano de saúde para pagar, a gente tem escola para pagar, e a gente tem material, tem roupa, e a gente quer dar um agrado para ele, porque a gente é pai, e a gente tem uns presentinhos que a gente dá para ele. Então a gente projetou e a gente entendeu que eu também entendi que a gente não tinha condições de ter outro filho. Só se Deus agir financeiramente, mas olha, o orçamento que eu ganho hoje, nós não temos a mínima condição. Porque na verdade eu estava sendo um religioso, onde eu entendia que toda a minha perspectiva de vida estava em mim, no que eu consigo trazer, mas não em Deus. E aí vem Deus para bagunçar a minha vida. E num período de carnaval, um retiro. A coisa tem a ver, né, Elber? Retiro, mas é 2000, né? Quem sabe esse ano ainda. Mas foi num período de carnaval, um retiro. Ela já vinha desconfiada há 2 meses, mas ela vinha lutando contra isso. E ela vem me leva para um canto assim, eu quero lhe dar uma notícia, eu quero logo que você seja o primeiro a saber, que você tem que ser. Eu digo, o que é? Nem passar pela minha cabeça filho, né? Porque fosse o primeiro ainda passava, né? Ou porque é filho? Mas não, nem passava. Ela fez, eu estou grávida. E eu ali se chorava de tristeza, de alegria. Eu não tive nem ação, irmão. Fiquei calado olhando para ela. E depois dali a gente ficou, eu disse, é isso mesmo. Deus sabe todas as coisas. Mas ali quem estava falando e ali quem estava era um religioso que na verdade não confiava em Deus, que confiava nas próprias mãos. E Deus me quebrou ali. Ali eu entendi a mensagem de Deus. Eu disse, Arthur, não depende de você, meu filho. Nunca dependeu de você. É de mim. É de mim. Sabe? Zacarias, ele foi quebrado por Deus. Ah, Zacarias, se dependesse de você, você não teria filhos. Mas é de mim, Zacarias. Mas não só Deus abençoou Zacarias, dando um filho, e o texto termina dizendo que aquela bênção serviu para que Zacarias e Isabel agora olhassem para as pessoas, para os homens, e não tivessem mais vergonha. Era a bênção material de Deus. Olha, está aqui ó, que Deus nos deu. Mas eu vejo no texto, e aí é porque eu digo que Lucas você tem que ler nas entrelinhas, eu vejo Deus recuperando o sacerdote Zacarias. Zacarias ele era um religioso. Era um religioso. Ele estava acostumado com o templo. Ele estava acostumado com a adoração. Mas ele não era um adorador de verdade. E aí Deus quebra a religiosidade de Zacarias e diz, Zacarias, agora eu restauro a sua espiritualidade. Agora você conhece quem eu sou. Eu sou o Deus que sustenta todas as coisas. Meu irmão, se de repente você vive nesse processo mecânico, de vir domingo, segunda-feira é outro dia, trabalho, vou ter que trabalhar amanhã, quebra esse processo mecânico na sua vida. Cada dia é dia de adoração com Deus. A cada dia é Deus nos trazendo uma proposta de adoração. Seja sensível aos feitos de Deus na sua vida. Seja sensível às experiências que você tem com Deus. Pergunte e questione por que Deus eu estou passando por isso. Me ensina, eu aprender. Entenda que nada acontece com você que não seja uma proposta de Deus para você, seja bom ou seja ruim. Mas é Deus lhe propondo e é Deus lhe falando também. Então seja sensível a isso. Tenha seu tempo de silêncio
para refletir quem é você e de quem é Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos aqui te agradecer por mais um dia na tua presença, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por tua bondade e misericórdia, pelo teu cuidado, pelo teu sustento diário sobre nossas vidas, Senhor. Como o Senhor é um Deus bom para conosco, Senhor. Como o Senhor é um Deus de misericórdia para conosco. Que apesar de sermos pecadores, Pai, que apesar que da nossa estrutura não temos a mínima condição, Senhor, de lhe dar nada, mas o Senhor nos amou sem cobrar nada em troca. Essa é a tua graça que nos alcançou, Senhor. Nós somos um povo alcançado pela tua graça, pelo teu querer, pela tua vontade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nos ajuda diariamente através do teu Espírito a vivermos uma espiritualidade verdadeira, uma adoração verdadeira, uma adoração ao Senhor que não parte da proposta do que o Senhor nos dá, mas parte da proposta daquilo que o Senhor é. Deus eterno, o Criador de todas as coisas, aquele que decidiu nos amar, fiel à tua palavra, fiel ao teu querer e à tua proposta, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, porque tu és o Deus que não muda, Deus que não muda, o Deus que nos ama e que não muda. Obrigado, Senhor. Despede a tua igreja em paz, nos leva em paz aos lares, enche cada casa aqui representada, cada família, enche da tua presença, da tua paz, da tua misericórdia, da tua graça, do teu amor, Senhor, e nos ajuda a vivermos esse grande desafio, que é viver como o Senhor viveu aqui na terra, viver como Jesus viveu aqui na terra. É em teu nome, Senhor, que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém, irmãos.